Perfeito. Vamos lá, começando aqui agora, para falar sobre a reforma tributária, como eu disse, começamos aqui, enfim, aqui tem um breve currículo meu da minha carreira, enfim, tive minha carreira aí no mundo corporativo, passando por várias áreas, mas sempre dentro da área tributária, né? Sempre envolvido com essa parte tributária. Aqui nossa agenda de hoje, objetivo dessa alteração, dessa reforma tributária, o sistema IVA Dual, os aspectos gerais sobre ele, regime de transição, outros temas relevantes da reforma tributária, pontos de atenção que a gente elencou aqui e alterações tributárias que vieram, além da reforma tributária, vieram várias alterações aí no final de 2023 e início de 2024. Começando, objetivo da reforma: simplificação, interpretação e aplicação das normas, eficiência, priorização dos negócios, transparência, clareza sobre o tributo ao consumidor final, justiça fiscal, capacidade contributiva e a manutenção da carga tributária, reequilíbrio fiscal. Então, estamos dizendo aqui que vão sair alguns tributos, vão entrar outros, mas é importante que a carga fiscal permaneça a mesma. Nesse primeiro item, simplificação, nós vamos chegar lá, em 2032. Até lá, nós vamos deixar um pouco mais complexo, como vocês vão perceber aqui. A gente já sabe que o nosso sistema tributário é bem complexo. Nós vamos deixar ele um pouco mais complexo para depois, lá em 2032, simplificar de vez, tá? Unificação de tributos, que a gente chama aqui de IVA Dual. Os tributos federais, IPI, COFINS e PIS, passam a ser a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Estadual e municipal, CMS e ISS, passam a ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O que vai trazer este modelo? A neutralidade fiscal, mesmo fato gerador, sujeito passivo e regras, base de cálculo ampla por fora, por CBS e IBS, por dentro para IPI, ISS e ICMS, desonerações das exportações, isso continua, legislação única para todo o território nacional, isto é uma simplificação, quer dizer, cada vez que você tem que fazer uma análise de uma mercadoria, por exemplo, dependendo do estado, você tem que olhar a legislação estadual para entender qual a alíquota e como é que é o tratamento tributário dado para aquele ente federativo. Alíquotas podem ser alteradas pelo ente federativo, então, apesar da legislação ser a mesma, os entes federativos vão poder administrar as alíquotas. Não cumulatividade plena para a cadeia, a gente já explica isso no próximo slide. Tributação do destino, isto é uma mudança grande, como vocês sabem, hoje a tributação é na origem e quando você ele está em estados diferentes, isso pode ter um diferencial de alíquota, quer dizer, sai a tributação no destino, depois o estado final também faz uma cobrança desse ICMS, agora passa a ser tudo no destino. Regimes específicos e setores beneficiados. Para falar aqui um pouquinho dessa neutralidade fiscal, quer dizer, o que é um regime, um sistema não cumulativo? É onde você, em cada etapa da cadeia, vai gerando o imposto, mas na etapa posterior, você se credita totalmente do imposto pago pela etapa anterior, de forma que cada um vai pagar o imposto sobre aquela margem que gerar na sua etapa. Vamos explicar isso de forma mais fácil no exemplo aqui. Imagine que a gente vai revender uma camisa na loja lá no final do processo, é essa camisa que vai chegar no consumidor final. Nós estamos olhando aqui o item 4 da etapa desse processo. O item 1 é a aquisição, o algodão. Então, imagine que o custo desse algodão mais margem seja 40, vai colocar um IVA de 10, o primeiro pagou 50 lá. Quem pagou 50? Esse segundo, que é da etapa da industrialização do algodão e da venda de tecido. Então, ele colocou a margem dele, incluiu os custos dele, ele vai vender por 68. 25% de 68, ele vai por 17, acaba vendendo por 85. Na hora que ele for pagar os 17 dele, perceba que ele deve 17 pela venda, mas ele vai poder se creditar da etapa anterior. Então, ele paga só 7, que é sobre essa diferença da margem que ele está alocando. E assim vai. A terceira etapa aqui é industrialização do tecido. Imagine que deu 104, 25% de 104, 26 daria 130. Ele tem
26 de custo, mas recebeu um crédito de 17, vai agregar 9 de IVA. E aí sim, no último, 152 com 38 de IVA, ele tem 190 no total, acredita de 26, que é a etapa exatamente anterior, e paga 12. Quando a gente somar cada um que pagou na etapa, a gente vai ter os 38 final, mas quem suporta os 38 vai ser sempre o consumidor final da nota fiscal, tá? Então o IVA fica inteiro espalhado na cadeia de produção e esse é o sistema não cumulativo de débitos e créditos. Características principais da amplitude da base de cálculo. Aqui a gente tem bens materiais, bens imateriais, direitos e serviços. O IBS e a CBS vão abarcar todas essas modalidades. Por exemplo, aqui, o que a gente pode destacar? Direitos, aluguéis. O aluguéis, por exemplo, não era abarcado pelo ISS no modelo atual. No modelo que está por vir, ele vai ser abarcado. Bens e materiais, direitos de uso, software, marcas, tudo isso vai ser abarcado pelo IBS e pela CBS. Serviços e bens materiais já estavam ali no ICMS ou no ISS, dependendo do caso, e aí você tem essa amplitude da base de cálculo que a gente está apresentando aqui. Principais características aqui do IVA. Não incidência sobre exportações, continua. Legislação unificada, como eu frisei no slide anterior, lá, fatos geradores, base de cálculo, não incidência, sujeito passivos, isso tudo vai estar uniformizado. Isso tudo vai trazer muita simplificação. Alíquotas, será a mesma a todos os bens, serviços ou direitos, salvo exceções constitucionais. O IBS e a CBS serão cobrados pela soma das alíquotas da União, estados e municípios. E aqui é muito importante. A gente está prevendo, ou estão prevendo, uma alíquota mais ou menos de 27,5% do IVA dual, né? Quer dizer, o CBS mais o IBS daria 27,5%, podendo alterar um pouco dependendo do ente federativo que a gente está tratando aqui. Então, tenham em mente esse 27,5%, que é a alíquota que estão tratando hoje, essa nova modalidade. Como a gente disse, a não cumulatividade e a tributação no destino são mudanças importantes aqui. Alguns setores já foram destacados que vão ser beneficiados aqui com a alíquota zero. Esses setores, eu não vou ler todo para não ficar cansativo aqui, mas a gente está falando aqui de dispositivos médicos ligados à saúde, alimentos ligados à saúde também, aqui como produtos, frutas e ovos, transporte público, educação de ensino superior. Mas o que é importante destacar nesse slide? Tudo isto ainda vai ter que ser regulamentado. A gente não tem lei que regulamente isso ainda e vai ser aplicado através de lei complementar. Então, aqui está o modelo estrutural de como vai ser essa reforma tributária, mas tem a necessidade de até começar em 2026 ter a lei complementar para entender exatamente item a item como é que funciona, quais são as obrigações para que a gente possa saber quem são os setores beneficiados aqui com essa alíquota reduzida, tá? Alíquota zero. Continuando aqui. Vão ter setores com redução de 60%, né? Além daqueles que eu destaquei, já entram aqui medicamentos, por exemplo, entra aqui higiene pessoal, insumos agropecuários e agrícolas, produções artísticas, culturais, atividades desportivas de comunicação institucional e bens e serviços relacionados à soberania nacional. Pessoal, eu estou passando por aqui, a apresentação vai estar disponibilizada, mas é importante, quer dizer, a gente está abarcando aqui toda a reforma tributária. Obviamente, vocês vão ter aí no setor de vocês coisas que interessam e outras que não são aplicáveis. Então, o que é bom é saber o contexto geral, mas ter uma caneta em mão aí para, opa, isto aqui, este eu preciso mergulhar, isto aqui eu vou precisar aprofundar, e aí sim você tem um overview geral aqui, mas depois você consegue aprofundar na tua empresa aí. Redução de 30%. A gente teve ali, então, uma alíquota zero, uma redução de 60% e agora uma de 30%. São serviços de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, desde que submetida à fiscalização por conselho profissional. Então, não adianta só ser um profissional ali, se você não tiver a fiscalização do conselho, você não vai ser beneficiado por essa redução.
Regimes tributários favorecidos, já divulgados, né? Além da Zona Franca de Manaus, que já tem um regime diferenciado, a área de livre comércio também, o Simples também continua, e a ZPE também vai ter um regime diferenciado. ZPE é a zona de processamento de exportação. É uma zona seca, é uma zona específica para processar exportações. Regimes tributários específicos, combustíveis e lubrificantes, eu não vou passar por todos, tá, gente? Mas aqui, bares, por exemplo, transporte coletivo, parque de diversão, hidrogênio verde, aqui já abarcando meio ambiente, aviação regional, serviços de hotelaria, operações com imóveis, planos de saúde e assim por diante. Agência de turismo, as SAFs vão ser abarcadas também por regimes diferenciados e assim por diante. Imposto seletivo. Vai ser criado um imposto seletivo. Esse imposto seletivo também vai ser via lei complementar, então a gente não sabe quais são os produtos que vão ser abarcados, mas aqui já tem, aqui já tem uma pista, são fatos geradores que incluirão a produção, a extração, a comercialização ou importação de bens de serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já vem aqui um tema que o imposto seletivo não incidirá sobre operações de exportação. Então, o que leva a crer que se você produzir ou importar serviços prejudiciais, bens ou serviços prejudiciais à saúde para o Brasil, você tem que pagar imposto. Mas se você exportar para os outros, ele vai ser isento, tá? Operações com energia, com telecomunicações, e também não serão abarcados pelo imposto seletivo, tá? As alíquotas poderão ser específicas, como é hoje, quando eu preciso fazer algum imposto seletivo, eu posso aumentar muito a alíquota, fica ali a opção de aumentar muito a alíquota para proteger o mercado, ou por algum argumento qualquer ali. O IBS será aplicado com regime de anterioridade anual e nonagesimal, comporá a base do CBS e do IBS, enquanto e também do ICMS, do ISS, até 2033. Por isso que eu disse para vocês um pouquinho lá no começo. Nós vamos simplificar? Vamos. Mas até lá nós vamos complicar. Né? Nós estamos falando de um período grande, aí, desde 2026 até 2032. 2033. Falando do período, vamos falar um pouquinho aqui do regime de transição. Esse slide eu sugiro que depois vocês acompanhem aqui, é só para destacar o que acontece em cada período aqui. Né? Então, em 2024, 2025 devem sair as legislações. Em 2026 eu começo com uma calibragem, né? Então inicia ali com a CBS, a alíquota de 0,9, IBS, a alíquota de 0,1. Então, de novo, eu continuo com PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, e agora tenho a CBS e o IBS para calibrar, ok? Então, é nisso que a gente fala que vai complicar um pouco. Em 2027, a gente começa a substituição de tributos. Aqui está previsto o fim do PIS e COFINS, a criação do imposto seletivo que eu comentei lá atrás, estão previstos para 2027. Então, em 2027, cai PIS e COFINS, vamos lembrar disso aqui, e nasce o IS, que é o imposto seletivo. De 2029 a 2032, tem uma substituição gradual do ICMS e do ISS. Então, vai ter a cada ano uma redução da base percentual até chegar em 2033, e a gente tem a extinção do IPI, do ICMS e do ISS. Então, a partir de 2033, a gente tem aí valendo só o CBS, o IBS e o imposto seletivo. Outros temas que a gente destacou aqui ligados à reforma tributária. Como a gente já disse, o Simples Nacional, fica mantido o Simples Nacional, a empresa poderá optar para regulamento integral simplificado e as empresas, os fornecedores que receberem mercadorias ou serviços de empresas optantes pelo Simples poderão tomar crédito do IBS e da CBS. O produtor rural, que tem receita anual até 3 milhões e 600, também poderá optar por ser contribuinte do IBS e da CBS. Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. A lei que instituir o IBS e o CBS estabelecerá as novas regras e mecanismos para essas áreas. Tá? IPI na Zona Franca. Será mantido o IPI com a mesma finalidade,
que incidirá sobre importação e produção, comercialização de bens que têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus ou nas áreas de livre comércio. Cashback. Está prevista a hipótese de devolução do imposto com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda. Acrescida de previsão de concessão de cashback no fornecimento de energia elétrica, gás, liquefeito de petróleo e consumidor de baixa renda. A consumidor de baixa renda, desculpa. Cesta Básica Nacional. Manteve-se a previsão da criação da Cesta Básica Nacional, cujos produtos terão redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS, que deverá considerar a diversidade regional, cultural e alimentação no país. Crédito presumido. Crédito presumido poderá ser concedido para adquirente de transportador autônomo, resíduos materiais, bens imóveis utilizados. Comitê gestor do IBS. Aqui é uma mudança significativa e que vai ter um aspecto político bem relevante amarrado com ele, que vai ser a criação desse comitê gestor, que terá a principal função de distribuir a arrecadação do IBS aos entes federativos, né? Então, será composto por membros dos estados, Distrito Federal, municípios, de forma integrada, com independência técnica e administrativa. Então, ou seja, vai ter que sentar à mesa estados, municípios, a União, Distrito Federal, para poder fazer a gestão do IBS e a forma de distribuição desse novo imposto. Teto e alíquota. Durante o período de transição, a alíquota de referência a serem concedidas, definidas pelo Senado, deverão assegurar a neutralidade tributária, considerada a média da receita dos anos de 2012 a 2021. Então, ou seja, vai ter aqui um cálculo para que tenha essa neutralidade tributária. Tá? Créditos acumulados de ICMS. Então, lá em 2032, quem chegar com crédito acumulado de ICMS, seja por exportação, seja por investimento, a lei complementar do 1,48 avos. Então, o prazo remanescente continua 48 avos para a entrada de bens do ativo permanente. Então, eu estou lá em 2032, entrei com ativo permanente, eu vou gerar um crédito de 48 avos, vou poder usar em 48 parcelas. Não há previsão para devolução, que ficará para a lei complementar. E nos demais casos que eu tiver crédito, a previsão são 240 parcelas mensais e sucessivas, ou seja, 20 anos para recuperar. A novidade aqui é que poderá ser atualizado pelo IPCA. Tá? Contribuições estaduais. Os estados que tinham fundos destinados a investimento em infraestrutura e habitação, financiados por contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados como condição a benefício do ICMS, poderão instituir novas contribuições. Então, percebam que já tem mais uma brecha aí, além dos impostos que a gente falou, já tem uma brecha para continuar as contribuições estaduais para esses fins, né? O IPVA poderá ter alíquotas diferentes em função do impacto ambiental e incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. ITCMD. O imposto será progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação e não incidirá sobre transmissões e doações de instituição sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social. Previsão de incidência do imposto sobre transmissão ou doação de bens no exterior. Aqui tem um tema interessante sobre o TCMD, que é a importância do planejamento sucessório, né? Quero dizer também que 9 estados aqui já se anteciparam à reforma tributária e já implementaram o regime progressivo que está colocado aqui. Então, apesar de ser reforma tributária, os estados olharam para isso e falaram, peraí, se eu consigo implementar já, vamos fazer, e já tem o regime progressivo em 9 estados da federação. IPTU, o imposto terá sua base calculada, atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Fundo de compensação de benefícios fiscais foi mantido. Setor automotivo, prorrogação até 2032 de incentivos de IPI do setor automotivo do Norte e Nordeste, de forma de crédito presumido da CBS. Os benefícios serão reduzidos gradualmente entre 2029 e 2032. Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional será mantido pela União e seus recursos serão entregues aos estados e Distrito Federal de acordo com determinados critérios para fomento de ações voltadas a desigualdades regionais e sociais. Mecanismo de reequilíbrio contratual.
A lei complementar poderá estabelecer mecanismos para garantir o equilíbrio econômico e financeiro de contratos firmados até a data de entrada em vigor das leis que regulamentaram o IBS e a CBS, inclusive concessões públicas. Isso significa dizer que há neutralidade da carga tributária sobre esses contratos, né? Então, poderá ter mecanismo que, se aumentar muito essa carga tributária, a gente vai ter mecanismos, poderá ter mecanismos de reequilíbrio desse contrato para que ele fique com a mesma carga tributária. Contribuição da iluminação pública, a COSIP, ela vai poder ser ampliada, né? Hoje ela é só para custeio da iluminação pública, mas ela poderá passar a financiar também melhoria e ampliação do serviço e monitoramento de segurança. E a prorrogação do reporto até 2028. Portos e concessionárias de transporte ferroviário, empresas de dragagem, entre outros, podem continuar a adquirir bens no mercado interno e importação de bens para ativo imobilizado com suspensão do imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, desde que não haja similar nacional. Alguns pontos de atenção na reforma tributária que a gente coloca aqui. Uso e consumo e não cumulatividade, né? O que é uso e consumo pessoal? Quais os impactos para a não cumulatividade plena? Quer dizer, isso já é um problema hoje, né? A gente sabe o que é insumo para crédito de PIS e COFINS, para crédito de ICMS, para tomada de crédito de ICMS, cada estado trata de um jeito. Isso vai precisar ser muito bem tratado na lei complementar para que não gere nova judicialização e para que a gente tenha realmente essa não cumulatividade plena. Estado de créditos antigos de tributo. Qual o tratamento quando tiver a extinção do PIS, COFINS e IPI, por exemplo, e se eu tiver algum crédito, qual será a, a, a regra de utilização, de abatimento desses créditos com os novos impostos ou previdenciário, por exemplo. Isenções genéricas, né? Hoje, a lei complementar não trouxe, mas o texto do Senado trouxe, né? Isenções genéricas. O que seria alimentação básica? Não está claro lá. O que seria alimentação saudável e nutricionalmente adequada? Vai ter que ser esclarecido. Por exemplo, a definição de produtos beneficiados. Açúcar seria beneficiado ou não seria beneficiado olhando para essa regra? Outros temas de atenção aqui. Criação do comitê gestor. Como eu disse, vai ter um aspecto político grande, e vai ter que estar muito claro o papel desse comitê gestor, porque ele vai ser responsável em gerir a arrecadação, distribuição, fiscalização. A gente está em dúvida aqui até que ponto vai ser possível esse comitê gestor legislar, e também pode cuidar do contencioso, né? Então, é um papel muito importante e que a gente sabe que o peso político de quem arrecada mais na hora vai ter um peso grande nessa decisão. Outro tema, tributação no destino. A gente colocou aqui passeio de notas fiscais ou notas fiscais de mercadorias ou notas fiscais pelo país, né? Então, aqui, basicamente, acaba com aquele benefício da implementação de uma planta num lugar que tenha um incentivo fiscal só para aquele estado. Por quê? Porque ele pode produzir naquela planta. Como passaram a tributação para o destino, então já não aquele diferencial que existia pode não existir mais. Aqui acaba também o DIFAL, né? A gente tem uma regra de DIFAL aí entre as regiões do Brasil, que é uma regra complexa, também para quem não é da área tributária, e isso acaba com essa tributação do destino. No destino. Tributação do setor de serviços. Com a reforma tributária do consumo, impactará o setor de serviços. Aqui é muito importante, porque o setor de serviços vai ser um dos mais impactados em referente ao aumento da carga tributária. E, por exemplo, quando eu olho para o ramo de tecnologia, onde tem muita pessoa jurídica prestando serviço, muita que a gente chama de pejotização, a pejotização vai dar direito a crédito, mas um funcionário CLT não vai dar direito a crédito. Então, isso tudo pode gerar ali alguma judicialização ou algum impacto na hora de montar o modelo do setor de serviços. O aumento da carga tributária do setor de serviços, a gente fez aqui um estudo rápido. Imagine vocês que a gente tem um prestador de serviço que esteja num lugar que o ISS é 2% e ele esteja no regime cumulativo do PIS e COFINS, que dá 3,65. Daria aqui uma carga tributária de 5,65.
Se esse serviço for prestado e tiver aquela redução que eu comentei de 30%, a carga tributária dele passa a ser 19%, ou seja, quase 4 vezes mais a carga que eu citei aqui de 5,65. Se ele não tiver nenhuma redução e aplicar aquela alíquota que a gente estava vendo lá de 27,5, significa que você está de uma alíquota de 5 para 27,5, você basicamente multiplicou por 5 a carga tributária do setor de serviço. Então, a gente está prevendo um impacto muito grande e vai ter que se fazer muita conta aí, porque para repassar um custo tão grande para o teu cliente e com o mercado acirrado, vai ter que ter muito cuidado em também você ter o cuidado de repassar esse custo, porque você vai tentar, se você não tiver esse cuidado, você vai acabar tendo uma margem negativa se não fizer isso com muito cuidado. Finalizando aqui as reformas tributárias, né, a gente agora tem outras alterações que ocorreram no final de 2023 e no início de 2024. Também vou passar rapidamente para a gente falar sobre isso. No número um era o programa de autorregularização da Receita Federal, foi lançado no final do ano passado e foi agora até o dia 1º de abril, onde o fisco, onde o governo federal, por uma necessidade de gestão do caixa, abriu um programa de autorregularização onde débitos que não estavam escritos ou escritos até determinada data, 30 de novembro de 2023, 30 de outubro de 2023, poderiam aderir ao programa e você tinha incentivos ali de reduções de multijuros a zero, né? E poderia, inclusive, usar prejuízos fiscais de empresas controladas e coligadas para poder pagar 50% de saldo. Então, foi um programa muito bom, muita empresa fez adesão agora no dia 1º de abril, e agora acabou de lançar também um novo programa de autorregularização ligado às subvenções, né? Cálculo do imposto de renda e contribuição social, está ali uma regularização das exclusões das subvenções, e esse está aberto ainda. Não incidência de CMS em transferência entre filiais do mesmo contribuinte. Essa é uma novidade, isso já tem o convênio assinado pelos estados, né? E, obviamente, quando tem um convênio assinado, o estado precisa recepcionar via decreto, precisa tomar cuidado que enquanto todo mundo não assinar o decreto, pode ter ainda algum risco de autuação, mas é muito importante essa mudança, muito significativa para quem tem filiais aí dentro do mesmo estado ou até em outros estados mais ainda, né? Tributação das subvenções governamentais também mudou, né? A forma de calcular esse benefício, essa exclusão das subvenções alterou bastante. Então, o benefício gerado agora já não é o mesmo que era antes da mudança dessa lei. O número 4, mudança no cálculo do juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio é uma forma de distribuição de dividendos. Para empresas que têm imposto a pagar, ela consegue reduzir a base de cálculo, e isso é muito benéfico para essas empresas, que reduz a base de cálculo através dessa metodologia. Aqui foi uma alteração em algumas reservas dentro do patrimônio líquido, não podem ser mais utilizadas, ou seja, diminuiu um pouco aqui a base de cálculo do JCP. Número 5, reoneração da folha de pagamento a partir de 2024. Número 6, limitação à compensação de créditos judiciais. Tem ali uma regra agora de, dependendo do crédito judicial, você vai ter que diferir essa compensação, não pode fazer ela de forma automática. Mudanças no voto de qualidade no CARF, vamos lembrar aqui, antes do governo Bolsonaro, antes do Paulo Guedes, são 5 membros do CARF, o voto de qualidade era do 5º membro, era sempre do fisco. Então, ali o, o fisco tinha uma vantagem grande quando o tema era polêmico. Se desse empate ali, o voto de qualidade do fisco iria pender a balança para o lado do fisco. O Paulo Guedes, na época dele, mudou isso, trouxe para o contribuinte, mas agora já mudou novamente, e o voto de qualidade está do lado do fisco aqui no CARF. Tributações de offshores e fundos de investimentos privados também teve alteração. Aqui tem uma alteração importante, que é a revogação dos benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, né, que foi lançado ali na época da Covid. O setor de eventos foi muito afetado. Teve uma redução a zero de contribuição social, PIS e COFINS, imposto de renda nesses setores, e
essa tributação era para essa desoneração era para ocorrer até 2027, mas agora o governo antecipou a volta. Agora, dia 1º de abril, já voltou a contribuição social PIS e COFINS, e dia 1º de janeiro de 25 volta ao imposto de renda. Isso aqui já está tendo uma judicialização, né, porque era até 2027 e anteciparam essa revogação dos benefícios. Majoração de alíquotas de ICMS, alguns estados, por conta da reforma tributária, já foram e já aproveitaram com o pretexto de manter a sua carga fiscal ou de não ter perda de receita, aumentaram sua alíquota interna. Por exemplo, o Maranhão aumentou para 22, o Piauí para 21, o Ceará de 18 para 20. Então, isso já está acontecendo mesmo antes da reforma tributária, apesar de estar previsto isso lá na reforma tributária. Renovação do benefício da Sudene foi renovada até 2028 e mantido adicional de 1% nas alíquotas de COFINS de importação. Era até 2023, mas agora foi mantido até 2027.